Pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Pudo Brasil. Aqui quem fala é João Cristofolini e no episódio de hoje estou com Patrick Rocha, que é fundador da Delive e agora VP da Vtex. Patrick, muito obrigado aí pela tua participação nesse bate-papo, uma honra poder trocar algumas ideias com você, cara. Valeu, João. Eu que agradeço aí o convite, super legal. Primeiro de tudo, parabéns pela iniciativa. Acho que temos muito a discutir aí sobre logística no Brasil, né, e no mundo. Calcanhar de Aquiles aí, no meu ponto de vista, para o e-commerce. Então, obrigado aí pelo convite. Legal, cara. Bom, pra gente iniciar esse bate-papo, gosto de começar puxando um pouquinho do teu histórico pessoal, né? Como que o Patrick entrou nesse mundo de logística, né? Sei que você tem bastante experiência, né? Até chegar na Delive especificamente, fundando a Delive, depois tendo a saída aí para a Vtex. Se puder contextualizar rapidamente aí pra gente, né? Como que você chegou, né, até a Delive, principalmente no mercado de logística, e esse movimento agora junto com a Vtex também. Cara, eu praticamente nasci dentro desse ramo aí de transporte e logística, né? Meu pai sempre trabalhou na área, teve empresa na área e aí a gente acabou herdando um pouco desse DNA. Então, desde cedo, eu sempre tive muito presente aí dentro da empresa e participando de algumas coisas desde de criança, vivendo esse mundo. Eu, depois de me formar, eu fiz engenharia, né? E aí fui morar fora um tempo. Quando eu voltei para o Brasil, eu já fui estagiar nessa empresa do meu pai. E ali era um operador logístico, então eu queria muito mais ter uma transportadora, né? Meu sonho era ver um caminhão passando pela estrada com um logo bacana lá. Bom, e eu acabei tomando essa decisão de seguir minha vida e empreender ali logo cedo, talvez com 20 e pouquinhos anos ali. E aí, cara, foi uma experiência, foi o meu primeiro negócio, foi uma experiência muito marcante e importante para aprender muita coisa. Eu não tive um sucesso, vamos dizer assim, de negócio, mas ficou muito aprendizado. Acho que foi muito legal ter aprendido, saber o que é uma sociedade, né? Como prospectar clientes, como lidar com um motorista. Então, ali naquela empresa pequena, onde eu tanto sentava, às vezes, muito do lado do motorista para entender como estava um processo de entrega, pegava uma empilhadeira, carregava uma caixa, emitia um conhecimento de transporte, negociava com o cliente, fechava contrato. Então, acho que me deu uma visão muito ampla da cadeia inteira. A empresa cresceu, no final não deu muito certo, a gente desfez a sociedade, eram eu e mais 2 pessoas. E eu voltei para o mercado de trabalho, não queria mais voltar para a empresa familiar, e aí fui trabalhar em algumas empresas, trabalhei na Tegma, e aí eu trabalhei em um outro operador logístico, e aí durante um tempo eu falei, puta, eu quero mudar de lado, eu quero ir para o lado da indústria, né, quem compra o serviço de logística. E eu mudei de lado da mesa e fui ver que era um pouquinho mais fácil, né, que quem estava do lado do serviço ali de transporte sempre apanhando do embarcador. E aí aprendi um outro lado e foi ali, mais ou menos ali em 2015, que surgiu a ideia da Delive. Eu já queria empreender de novo, já tinha feito a primeira empresa, aprendi com as derrotas ali que foram super importantes. E aí a gente surgiu, eu tinha uma demanda interna na indústria que eu trabalhava numa indústria do ramo automotivo, gerindo tanto entregas, tanto inbound quanto outbound, gerindo abastecimento da fábrica e a distribuição para os revendedores e para outras indústrias. E a ideia era, cara, como é que eu consigo automatizar a informação para chegar lá na indústria ou chegar no lojista de que o produto vai chegar na casa dele ou na indústria ou na loja dele em um determinado horário. E na época, claro, os veículos sempre rastreados, só que eu não conseguia espelhar o sinal do rastreador pro lojista, pro varejista. Eu queria tentar simplificar isso. E aí foram os primórdios da Delive, como é que eu conseguia rastrear a posição GPS do smartphone do motorista, transformar isso em uma geolocation, saber onde está o motorista, onde estão os destinos, calcular isso e mandar uma previsão. Então, o início da Delive foi isso em 2015. Em 2016, eu lembro que a gente emitiu a nossa primeira nota fiscal, isso é um marco sempre, né, para todo empreendedor. E dali para frente a gente avançou aí e chegamos em 2019 para fazer a venda para a Vtex. Isso é um breve resumo. Legal, cara. E agora, né, assumindo essa posição de VP dentro da Vtex, quais são os grandes desafios aí dentro do mundo de logística que você tá olhando, você está desbravando hoje? Bom, acho que a Vtex hoje é uma
Big Tech, né, virou um unicórnio ano passado, o e-commerce vem numa crescente enorme, aí todo mundo acompanha isso, e a Vetex tenta trazer soluções para os seus sellers, né, para os seus lojistas, não importa se é uma solução de meio de pagamento, uma solução de checkout, uma solução de logística, mas que a gente consiga cada vez mais criar artifícios para facilitar a vida tanto dos nossos lojistas, dos sellers, quanto de quem está realmente comprando, nossos consumidores. Então, os desafios são enormes. Hoje, nosso produto, nós temos 2 produtos de logística, que é o Vetex Tracking e o Vetex Log. Esses 2 produtos, eles estão hoje muito focados em Brasil, né? Então tem todo um plano aí de expansão desses produtos globalmente. Então as oportunidades são inúmeras. A gente está muito confiante aí. O time Vetex é um time fantástico, né? Os 2 fundadores aqui, o Geraldo e o Mariano, são caras fantásticos que têm uma visão de negócio muito futurista, muito ampla, que permite que a gente continue inovando, continue empreendendo internamente. Então, eu me sinto super confortável aqui depois dessa venda. Um exit total aí para eles, e o time vem muito forte aí para a gente conquistar mais espaço dia após dia. Então, acho que a inovação dentro da logística tá só começando. Legal, cara. E acho que até aproveitando esse gancho aí da Vetex, hoje com uma atuação global, né, atuação em vários países diferentes, vários mercados diferentes. E quando você olha essas operações, né, fora do Brasil, né, em diversos outros lugares que a Vetex opera, o que dá para ver o que já está sendo feito, né, em outros lugares que talvez ainda não está sendo feito aqui no Brasil, né, ou o que tem de boas práticas, seja aqui ou seja lá, que vocês conseguem observar e buscar tendo essa presença global, né, em países e culturas aí, em momentos de mercados bastante diferentes, imagina. Né? Legal. Eu acho que existe, tecnologicamente falando, eu não vejo grandes diferenças, a não ser quando a gente fala de armazém, de warehousing, e aí a gente vai para uma Amazon que está extremamente robotizada, né? Do resto, quando a gente vai falar de veículos, quando a gente fala de roteirização ou tracking ou alguma coisa do gênero, não tem nada assim hoje muito diferente do que a gente tem no Brasil. O brasileiro tem que valorizar mais aí as suas ideias. Em 2018 eu tive no Vale do Silício e fazendo ali um processo de aceleração ainda na época da Delivery, e a gente fez muito comparativo do nosso produto na época da Delivery com o mercado americano ali, com outras startups do mesmo segmento, e a gente viu que a gente estava no caminho, que não tinha nada assim, ninguém estava inventando a roda naquele momento. Mas eu acho que tem uma característica que muda um pouco o cenário, que é o quanto o mercado americano ou o próprio mercado europeu entendeu o quão é importante o last mile dentro de uma operação. E aí, quando eu digo uma operação, eu estou falando o todo, não só a operação de logística, eu estou falando o quanto o last mile é importante dentro de um varejista, dentro de uma indústria, dentro de uma venda. Né, dentro de todo o processo de venda. E a gente vem muito com esse conceito de que o americano faz muito isso, né? Como conquistar o cliente ali no ato da entrega. Né? A gente vê a Amazon muito na frente quanto a isso, mas o Brasil ainda está ali tentando entender o que é esse movimento. Né? A logística no Brasil e no mundo também sempre foi vista como custo. E o que eu tenho falado muito, eu ouvia do meu pai há 20 anos atrás, e não é brincadeira, hoje tem muita gente usando esse termo, mas há 20 anos atrás ele falava assim, cara, logística é o novo marketing. Ele falava isso para mim 20 anos atrás. Eu nunca entendi, há 20 anos atrás eu não entendia isso. E hoje está muito claro para as pessoas o quanto uma entrega bem feita, dentro do prazo, quando o cliente está em casa, o quanto isso muda a percepção de valor, né? A gente vem com uma frase que eu tenho falado muito, que é entregue para pessoas, não para lugares. Tenta perceber a diferença entre eu simplesmente pegar uma caixa que você comprou, um produto, entregar na sua casa e ir embora. Agora, olha a diferença de eu ter um motorista bem treinado e ele vai chegar na sua casa quando você está em casa para receber. Né? A tratativa é diferente. Se eu tiver um motorista bem treinado para isso, é outra pegada. É claro que o mercado americano não cabe isso, porque você pega a sua compra, o motorista deixa na porta, né, da sua casa e vai embora. No Brasil é diferente, outros mercados latino-americanos também. Então, como influenciar
o processo de compra a partir da logística. Acho que esse é o segredo. Legal, cara. Bom, acho que legal esse ponto que tu comentou também. Já teve alguns papos aqui de pessoas com empresas globais e o comentário geralmente é o mesmo, né? Às vezes a gente acha que está muito atrás, né, em termos de time de mercado e tem muitos casos, inclusive, sendo cases para fora, né, para outros países, né? Então acho que esse é um motivo bem relevante com todas as complexidades que nós temos, né? Ainda mais quando a gente fala de logística especificamente. Tem muita coisa boa, né? Muita coisa legal sendo feita por aqui, inclusive já sendo referência em outros lugares também. E o que você comentou, né, de logística não sendo custo, né, e sendo talvez um diferencial estratégico, inclusive, acho que é quase sempre a pauta aqui dos nossos bate-papos, né, onde logística sempre foi vista como custo e agora a gente começa a ver grandes players, né, grandes e-commerces, né, o próprio caso da Vtex, plataformas, enfim, todo o ecossistema investindo em logística, né? Seja comprando novos negócios, investindo em novos negócios, né? Captando recursos para investir em logística. Então, de fato, logística, sem dúvida nenhuma, é a bola da vez, né? Vender pela internet, eu costumo dizer que é fácil, né? O desafio e o difícil é entregar esse pacote, né, em diversos lugares bastante diferentes. E um dos problemas que a gente fala bastante aqui também, Patrick, você comentou rapidamente, né, sobre o last mile, né, tanto o last mile, né, e como a reversa, né, enfim, não sei como é que está a operação, enfim, o que vocês estão vendo e fazendo aí em relação à reversa, mas geralmente são os dois grandes desafios que a gente vem conversando com profissionais aqui de logística e de e-commerce como um todo. O que você vê de grande desafio, né, quando a gente fala de last mile, quando a gente fala de reversa, e soluções, opções, né, como resolver esses problemas, né, enfim, de entrega nos dois sentidos. Legal. Acho que falando um pouquinho antes do que você falou sobre o que, assim, eu peguei um dado esses dias que, se não me engano, foram 2,4 bilhões de dólares já investidos em soluções de logística este ano. Acho que é isso. Se não me estou errado aqui, me perdoem quem está nos assistindo se eu falei um número, mas é algo próximo disso. Isso mostra o quanto o mercado está com apetite para buscar soluções, né? A gente viu o Uber comprou a Corner Shop agora, Pool, né? 100% das ações. Então, acho que tem muita coisa. Todos os top, né? Os top 5, top 10 e-commerces tendo alguma movimentação dentro de logística também, né? Perfeito, exatamente. E aí, assim, acho que o principal ponto de novo, a gente vai voltar nisso, é o custo do frete. Se a gente observar, a taxa de abandono de carrinho, média global, ela é de 82% do que é comprado é abandonado, né? Do carrinho. É um número enorme, sendo que é enorme. E assim, 50% disso é referente ao custo de frete. Então, a minha conclusão é que o e-commerce gira em torno de frete. Né? Essa é a conclusão fria que eu tomei recentemente aí, pegando alguns dados de mercado, sendo que a média de frete global hoje ela está em torno de 10 dólares. Né? Brasil, nós estamos falando de 20 reais, mais ou menos. E o consumidor, ele deixa de comprar porque o frete custou, ele está comprando um produto de 30 reais com frete de 20, ele não vai comprar. Às vezes mais caro que o próprio produto, inclusive. Muitas vezes mais caro. Então, acho que o grande desafio está aí, como é que a gente consegue criar uma solução que facilite isso. Né? Eu acho que não existe bala de prata, nós temos diversas soluções aí, você vem com a solução pega aqui, você tem um locker, você tem roteirizadores, aí daqui a pouco chega o veículo autônomo, chega o drone, enfim, tem diversas soluções, nenhuma vai resolver o problema como um todo, mas eu acho que o segredo está em como fazer com que a taxa de abandono reduza, principalmente em relação ao custo de frete. Talvez as conversões seriam muito maiores do carrinho de compra. Legal. E dentro desses critérios, né, a gente ouve muita gente falando também, né? Acho que o preço, né, do custo do frete sempre sendo um grande desafio, né? Mas aí a gente volta ao ponto, como não olhar, né, a logística só como uma central de custo e olhar como algo estratégico, né, e como uma experiência melhor do cliente. E a gente tem custo do frete, que é altamente relevante, como você trouxe alguns dados aí de abandono de carrinho. A gente tem prazo, né? Cada vez a busca por prazos menores, né? O que era dias, agora são horas. E também a gente tem a questão de experiência, né? Como você também comentou, como dar uma experiência melhor, diferente para o consumidor. Né? São três pilares, né, que precisam sempre estar bastante conectados, né? E sempre muito buscados aí por todos
todos os grandes e-commerces, né? Como gerar, né, um frete, né, ou alternativas de logística com custo menor, com prazo menor e ainda assim pensando na experiência, né? Para a gente sair desse quadrante só de custo, como você comentou no início. Eu fiz 2 comentários, né, nos últimos minutos aí, primeiro falando que a logística era um marketing que todo mundo enxerga como custo, e aí eu falei sobre esses dados de que a taxa de conversão ela é baixa por causa do custo do frete, né? Parece que eu estou me contradizendo, mas no final essa é a realidade que nós temos. Então, assim, eu acho que o grande sucesso aí seria ter um Correios bem gerido, né? Por quê? Porque tem capilaridade, e a capilaridade te leva a um custo menor, né, pro transportador, pro operador logístico. Hoje a gente vê empresas regionalizadas e terceirizando tudo, né? O cara tá em São Paulo, faz muito bem em São Paulo, mas não faz Rio de Janeiro, mas mesmo assim ele presta o serviço do Rio, mas de forma terceirizada. Sim. E aí é margem em cima de margem. Você perde escala, perde volume que precisa ter para a logística ser competitiva. Perfeito. Então, eu acho que quem está tentando fazer isso muito bem aí é a Log, né? Todo mundo conhece. Ainda não está com capilaridade nacional, mas hoje tem poucos players, né? A gente viu aí uma Sequoia abrindo capital e tentando fazer esse movimento de se tornar um provedor de last mile. Então, eu acho que tem outros aí que podem chegar nesse caminho. E tem um ponto que é esse nicho de transporte e logística, ele é pouco profissionalizado, né? A gente vê muitas empresas bem tradicionais ainda, né? Bem antigas, né? Antes do e-commerce, inclusive, né? Exato. Empresas antigas, muito boas, mas que não se especializaram no e-commerce, ainda estão no modelo tradicional, né? A gente vê milhares e milhares, aí quando eu digo milhares, é mais de 1 milhão de autônomos, então um mercado muito pulverizado e pouco profissionalizado ainda. Então, acho que tem bastante espaço ainda para tentar buscar essa solução. Não, legal. Não por acaso que tem espaço para startups, né, como a Delivery, enfim, surgirem no mercado, porque a gente tem, né, obviamente, um mercado com muitos desafios, com muitas dores e com muita coisa ainda para ser desenvolvida, e principalmente no que se refere à tecnologia, né, usar a tecnologia a favor da logística. Uma outra pauta que a gente traz bastante aqui, Patrick, queria até entender um pouco a visão de vocês, visão de VTEX, como é que vocês, e até se tem, eventualmente tem dados ou números relevantes sobre isso. Falar de Omnichannel, né, já não é mais tendência, enfim, todo mundo fala sobre Omnichannel, né, sobre alternativas de entregas, né, além da casa do cliente final, seja entrega e retirada em loja física, agora cada vez mais a loja física tendo um papel fundamental aí dentro do e-commerce, né, o que era visto como um vilão até pouco tempo atrás, e até outras iniciativas, como você mesmo comentou, Locker, Pontos, né, Pudos, enfim, como vocês veem hoje dentro até da carteira de clientes da VTEX, com base na tua experiência, né? Esse movimento omnichannel, né? O que tem de coisas boas, né, sendo feitas, o que falta melhorar, e o que você está vendo de tendências também nesse sentido. Legal. Esses dados que eu falei aqui são dados de mercado, tá? Não são dados exclusivos nossos aqui internos, são dados que a gente vem estudando, que estão sempre abertos aí na internet. O pessoal der um Google aí vai achar o que eu falei. Mas acho que o Omnichannel não tem mais como voltar atrás, né? Ele tem, claro que as suas particularidades. Acho que para tudo existe os prós e contras, né? Quando você tem um centro de distribuição centralizado, tem suas vantagens, as dark stores ou o omnichannel tem as suas vantagens e as desvantagens, então acho que, mas não tem como voltar, porque a gente viu, acho que foi ontem, que a Magazine Luiza entregas em uma hora, entregar em 1 hora. Ela só vai conseguir fazer isso porque ela tem a loja física, ela tem o Omnichannel, ou talvez ela colocou um container aqui no bairro aqui do lado com a curva A de produtos vendidos naquele bairro e vai conseguir fazer entrega em 1 hora. Então, não tem mais saída isso, né? Acho que todo mundo tem que buscar esses caminhos. Quem ainda não buscou está atrasado, porque não é algo simples de se fazer, não se faz do dia para a noite. E acima de tudo, muitas empresas elas acham que basta colocar tecnologia para dentro
que você resolve o problema. Mas antes de colocar tecnologia, você tem que mudar o mindset, tem que mudar a cultura da empresa, para depois sim você conseguir colocar a tecnologia para dentro, né? Porque nem todos os empresários ou os executivos estão com aquela facilidade de entender esse novo momento aí que muitas big techs aí, como Magalu, como Mercado Livre, estão executando. E até fugindo um pouco da pauta aqui, Patrick, você comentou sobre isso na época de delivery, né, antes de se juntar com a Vetex, você tinha esse desafio também, né, essa vender, né, vender uma tecnologia, vender algo que é novo para o mercado ainda tradicional, para o mercado que ainda não tem uma mentalidade, né, 100% tecnológica, né, ou 100% inovadora. Enfim, acho que esse é um desafio que muitas startups, né, enfim, a gente já enfrentou isso também no início da Pega Aqui, de vender algo novo, né, para o mercado tradicional. Como é que foi isso para vocês, cara, que vocês fizeram para tentar mudar, inclusive, a mentalidade? Eu acho que isso é uma evolução do próprio ecossistema, né? Isso é muito importante, que a gente consiga ajudar todo o ecossistema, né, a avançar e evoluir em termos de mentalidade, né, para essas inovações. Cara, os meus primeiros pitches foram em 2015 e eu comecei fazendo pitch para transportadora, não pro varejista. E os caras praticamente batiam a porta na minha cara. Assim. Esse cara é louco. Ele quer rastrear o meu motorista pelo smartphone. Meu motorista, nem todos têm smartphone. Esse cara quer que eu compre smartphone para todos os meus motoristas e ele vai rastrear. Esse cara vai roubar o meu caminhão, porque eu sei, ele vai saber onde eu tô. Cara, mas o custo do 3G que eu vou ter que pagar pro meu motorista vai consumir X dados. Cara, foi bem difícil. E aí, assim, a gente achou um outro caminho, que foi não falar com a transportadora, mas falar com o embarcador, com o seller, né, com o varejista, que já estava nesse movimento de entender isso. E aí foi muito mais simples de conseguir esses early adopters lá na época. E aí, naturalmente, a transportadora entendeu que era um dos caminhos também e passou a ser mais aceitável esse modelo. E dali para frente, assim, outras tecnologias como a nossa surgiram, né? Outras startups fazendo esse mesmo produto surgiram. Eu lembro que na época a gente pesquisou bastante soluções parecidas e a gente encontrou uma ou duas na época, em 2015. Hoje já se vê, né, o mercado não consolidado ainda, mas você vê bastante empresas procurando essa solução de tracking e last mile. Esse é o preço que se paga de ser pioneiro no mercado, né? Não é fácil você educar o mercado, você criar o mercado, você abrir um mercado novo, né? Você tem um grande trabalho de educação, de evangelização, é chamado de louco no início, né? Muitas vezes depois, né, algo que vira normal e vira commodity, né? Mas eu acho legal isso e a importância da gente até mostrar esses exemplos, né? Com a Pega Aqui não foi diferente, com a Delivery não foi diferente, a importância de ter novas startups, novas tecnologias surgindo, né? E naturalmente que qualquer coisa que você faça diferente do tradicional, daquilo que sempre foi feito, tem uma barreira de resistência, né? Ainda mais de quem já vem no mercado, né, há muito tempo, sempre fez daquela maneira, daquela forma, e você tem uma curva, né, de adoção de alguma nova tecnologia, de algum novo recurso, e muitas vezes isso demora, né, demora um pouco mais do que o previsto, até que o mercado realmente consiga entender, né, essa solução. Não, e um ponto importante, assim, o quanto a gente foi mudando o produto ao longo desse tempo, né? O produto nasceu lá em 2015, ainda como uma ideia, como PowerPoint, ficou pronto no início de 2016. Até porque o mercado mudou muito, né, desde lá, né? Naturalmente. Exato. As demandas foram outras, os clientes foram pedindo mais coisas e a gente resolvia só um problema. E aí, cara, eu não vou comprar o teu produto se ele resolve só um problema, que acho que é o que todo startup deve buscar, né? Sim. Resolver um único problema. Mas a gente não conseguia vender porque resolvendo um problema, então a gente teve que tentar de alguma forma customizar um pouco para conseguir atender outros problemas do last mile. Então essa flexibilidade às vezes ela pode ser cruel, né? Você pode estar dando um tiro no pé, mas por outro lado você pode estar agregando mais valor ao teu produto. Sem dúvida, não, a gente passou por situações bem semelhantes, inclusive na Pega Aqui, cara. E a gente falando, óbvio, a gente fala muito dos grandes players, né? A gente usou o exemplo aí de Magazine, de Log, enfim, players aí bastante capitalizados, né? Investindo, né, em alternativas logísticas. E o grande desafio, né, quando a gente fala do pequeno, né? O pequeno seller, né? Ou agora, né, com marketplace, com uma tendência aí bastante grande dos próprios marketplaces, né, também oferecendo, né, alternativas, soluções de logística para os sellers do marketplace, pelo menos os grandes, né, e-commerce, grandes marketplaces
seguindo uma estratégia muito forte, né, nessa direção. E eu acho que vocês também, como Vetex, enfim, além de grandes contas, né, vocês têm aí com loja integrada, enfim, outras marcas, uma atuação muito forte com os pequenos sellers também. Quais são os desafios, né, ainda maiores desse pequeno seller? O que vocês estão vendo, né, e fazendo para ajudar, né, esse pequeno seller que muitas vezes depende dos correios, né, que não consegue chegar numa transportadora, não consegue, né, muitas vezes investir, obviamente, como grandes players, e é o cara que mais sofre, né, o cara que mais sofre dentro da logística, principalmente. Eu acho que uma das soluções que nós temos aqui para realmente tentar ajudar esse pequeno, mas que ela acaba abrangendo aí tanto pequeno, médio e grande, que são os perfis diferentes dos produtos aqui de plataformas de e-commerce que nós temos, como que eu consigo levar tabelas de frete com mais competitivas para esses pequenos, né? E também para o grande. Então a gente tem tido uma taxa de redução aí muito bacana aí para isso, tentando levar soluções de tabelas de frete melhor, mais otimizadas para esse pequeno, né? Que consegue muitas vezes acessar transportadoras padrões ali e não consegue ter e assim, acho que o ponto é que muitas vezes o pequeno ele nem tem um time especializado em logística, né? Ele está muito mais focado em vendas, né, do que uma área específica de logística. Ele tem uma área de expedição, não nada mais do que isso. E aí quando a gente vem com essas soluções que se adequam a esses caras, esses menores, elas são muito bem recebidas, né? Porque muitas vezes você, além de vender um produto, você dá um toque, entende a operação dele, talvez uma venda um pouco mais consultiva, né? Porque você entende um pouco a operação, você tem uma experiência que aquele seller ali não tem, não é o foco dele, é ser especialista em logística, e aí você traz ideias que podem mudar ao dia a dia a vida dele, né? Então, acho que estar próximo, assim, desse primeiro, é lógico que isso é difícil de escalar, mas para alguns casos você consegue executar. E a gente puxando o tema ali que a gente comentou rapidamente aí antes também, né, a gente falou do Last Mile, né, falando de logística reversa especificamente, é um desafio, é uma dor de vocês também, há iniciativas, né, há perspectivas, há visões aí de fora também do que está sendo feito aí para ajudar a solucionar essa dependência dos correios e também gerar uma experiência melhor aí pro consumidor? Hoje a gente não tem nada muito focado na logística reversa. Eu acho que ela é uma grande dor. Eu acho que quem conseguir criar algo para isso vai ser muito bem visto. Eu tenho um amigo recente que me procurou há uns 3-4 meses atrás, uma solução muito legal, só focada em logística reversa. Eu tô até desatualizado para saber como tá, tô até curioso, foi bem bom você tocar nisso. Eu vou falar com ele para ver como é que tá isso. Mas eu lembro que até andando aí uns 10, 15 anos atrás, eu lembro que um grande varejista, não vou falar o nome aqui, mas um grande varejista me convidou para ser gerente de logística reversa. Era um e-commerce e eu recusei na época o convite porque, cara, isso aqui é uma loucura. Esse varejista, ele tinha um CD de eu não lembro quantos 1000 metros só para lidar com essas devoluções, e aí na época eu tava empregado, tava tudo bem na empresa onde eu tava, e eu recusei aquele convite. Era tentador porque era um grande e-commerce, mas eu falei, cara, isso aqui é um desafio grande, BO, é um desafio enorme. Todo mundo nós empreendedores somos sempre movidos a desafios, mas eu acho que a logística reversa é algo que realmente ninguém chegou ainda com algo assim, puta, cara, eu vou resolver esse problema aqui de alguma forma, né? Eu fiz uma compra recentemente, eu comentei isso numa outra live que a gente fez. Eu fiz uma compra, eu comprei um livro recentemente, e eu não observei na hora da compra que era um livro usado. Era o livro que eu queria, eu comprei, e aí quando chegou aqui, cara, o livro estava todo riscado, né, marcado com marca-texto e tal, e tinha uma cartinha do vendedor ali, olha, me desculpa, que o livro está riscado, eu imagino que você tenha visto no comentário, mas se você precisar trocar, entre em contato. O cara colocou o celular dele. E aí eu liguei para ele. Falei, putz, cara, não era isso que eu queria. Como é que a gente faz? Ele falou, não, pô, olha, não tem problema, o custo da devolução vai ser meu, você me manda aqui, o endereço é esse e tal, eu pago o frete para você. Cara, ele foi tão solícito, ele foi tão educado, ele foi tão simpático comigo no telefone. A carta que ele colocou foi uma carta muito legal,
ele estava sendo totalmente honesto, que aquilo me conquistou como consumidor e a dor de cabeça que eu ia ter de ter que ir até o correio para fazer a devolução, eu preferi ficar com o livro rabiscado. Eu já li o livro e foi tudo ok. Então, assim, esse mostra só o quanto é difícil, né? Esse quesito reverso aí é difícil, mas eu acho que pega aqui aí é uma grandíssima solução aí que vem escalando e pode trazer ganhos enormes aí para o mercado. Acho que não tem como não ser, né? Ainda mais agora vocês se juntando a uma outra grande empresa, né? Também adquiridos, acho que tem tudo aí para que vocês consigam também fazer com que isso seja um diferencial. Legal, Patrick. Os desafios são grandes, né? Last mile, first mile, reversa, tracking, né? Tem muita coisa aí para ser feita ainda. E quando a gente olha para o futuro, né? Pô, todo mundo fala que a gente cresceu 5 anos, né? Em poucos meses, né? Ainda perto do varejo total, né? Um percentual aí muito pequeno ainda, né? 10%, pouco mais, né? A gente olha para a China, 50%, 60%. Olhando aí para os próximos 3, 5 anos, né? O que você consegue, o que vocês visualizam, né, de tendências, não só de logística especificamente, né, mas falando de e-commerce, né, como um todo, né, o que você acha que vai, né, os pontos de atenção, né, as coisas que vão de fato se sobressair aí nos próximos 5 anos, até muito a gente falar, né, mas os próximos 2, 3 anos aí. Cara, eu acho que a gente vê uma tendência hoje de muitos varejistas terem frota própria, né? Se a gente der um passo para trás, 15 anos atrás, vamos lá, ninguém queria ter frota própria. Nem mesmo alguns operadores logísticos queriam, né? Eles já estavam no processo de terceirização. E hoje a gente vê um movimento inverso, né? Muito varejista querendo ter frota própria para ter o seu nível de serviço, ter o seu motorista uniformizado, ter a sua própria roteirização, treinar o motorista para ir fazer uma entrega especializada. A gente vê, recentemente eu comprei uma TV aqui, o cara entrou na minha casa, ele colocou um protetor de pé, porque ele poderia sujar a minha casa por algum motivo, e eu poderia ter ainda comprado o serviço de instalação naquele mesmo momento da entrega com instalação. Então, veja que só poderia ser feito isso com uma frota própria, com motoristas próprios. Para ter controle da experiência, de fato. Para ter esse controle. Nos Estados Unidos, a gente tem uma solução, se não me engano, do Walmart, onde você faz a compra e o motorista entra na sua casa e põe tudo dentro da geladeira. Culturalmente, eu acho isso impossível no Brasil pelos próximos 50 anos. Mas, de novo, se não fosse um motorista próprio, não funcionaria, né? Então, a gente vê esse movimento acontecendo. Claro que ninguém vai virar tudo, existe uma dependência, né? Existe uma Black Friday que você tem que dobrar, triplicar a sua frota do dia para a noite por causa daquele volume. Então, acho que isso é algo que pode ser que a gente veja mais e mais aí ao longo dos próximos anos. E não vejo aí, no futuro recente, essa história de drone, essa história de carro autônomo acontecendo assim muito fácil. A gente tem tantas dores, né? Tantas dores básicas ainda para serem resolvidas que não dá nem para pensar em coisas aí tão utópicas, né, nesse sentido. Tem muita dor ainda funcional ainda para ser resolvida. Legal, Patrick. Bom, pra gente finalizar aqui esse bate-papo, acho que a gente gosta de finalizar sempre trazendo de novo, a gente começou falando do teu lado pessoal, né, finalizando também aí trazendo um pouquinho da rotina pessoal aí do Patrick, né, acho que um mercado bastante desafiante, um mercado com muitos desafios, muitas dores, problemas para serem resolvidos, né, mais do que indispensável, né, a gente cuidar, né, enfim, cuidar de saúde, qualidade de vida, né, hábitos, rotinas que você tem também, e também para manter atualizado, né, enfim, se tem aí dicas aí de canais, de locais que você costuma utilizar e frequentar para manter atualizado aí sobre o que está acontecendo sobre logística especificamente no mercado. Cara, eu tenho uma série de coisas de que eu vou pesquisando aí ao longo da jornada. Não tem um assim específico que eu busco, mas eu tenho newsletters de grandes operadores, de uma DHL, né, de uma FedEx, da própria Amazon. Acho que eles estão sempre tentando inovar e estão muito ligados a isso. Então essas newsletters acho que são legais. Acho que teu podcast aqui, com certeza, o Pudo é uma excelente fonte de informação aí, que a gente consegue entender grandes
executivos aí que estão no mercado, inovando, trazendo soluções. A tua experiência também aí com isso traz muita diversificação para a gente pensar. Mas eu acho que tem que estar antenado, né, cara? Tem que estar lendo, tem que estar buscando essa informação. Acho que inteligência artificial vem muito aí, muito forte, então buscar como trazer algumas soluções. Ainda é um pouco tópico quando a gente fala de Brasil, mas muitos países já estão bem avançados com isso. Então acho que estar antenado aí com isso, com as tecnologias. Legal, meu cara. Bom, quero te agradecer, Patrick, pelo esse bate-papo que a gente teve, essa aula aí de logística e com muitos anos aí de experiência nesse mercado. Quero parabenizar também o trabalho de vocês, toda a Vtex, né? Enfim, vocês com a Delivery, pelo trabalho que vocês estão construindo, né? Eu acho que esse ecossistema que está sendo construído, criado, né? Olhando para todas as vertentes é bastante importante e gera muito valor para todo o ecossistema de fato, né? Então, te agradeço aí pelo teu tempo, né? Parabéns aí pelo trabalho de vocês. E se quiser deixar alguma dica aí final aí para quem está começando ou para quem tem um e-commerce, fica à vontade também. João, cara, super obrigado pelo convite. De novo, pô, milhões de parabéns pela iniciativa. Acho que a gente precisa de mais iniciativas como essa. Esse aqui é o melhor podcast de logística aí do Brasil. Então a gente tem esse nicho aí pouco explorado, vamos dizer assim. Então, parabéns de novo por isso. E uma dica, cara, assim, para quem está começando, acho que um pouco de foco, assim, porque, como eu disse aqui alguns minutos atrás, a gente, em alguns momentos, teve que customizar, a gente teve que criar novas subsoluções, vamos dizer assim, novas features para conseguir conquistar o mercado. E isso, dependendo do quanto você fizer disso, isso tira o teu foco, isso te traz mais trabalho, te gera outros problemas muito maiores do que só soluções. Então, acho que o foco no teu produto, para você achar o market fit ideal, acho que é super importante, né? Sem querer dar tiro para todo lado, tenta achar um alvo e segue aquele teu destino ali que a chance de dar errado é pequena. Eu acho que esse é o principal Legal, ensinamento que nós tivemos aí, que a gente errou, mas no meio do caminho voltou a acertar, então acho que é natural. Legal, e finalizamos Beleza? aí com a frase do Patrick, marquei, né? Entregue para pessoas, né? E não entregue para lugares. Patrick, muito obrigado aí, cara, pela tua participação. Um abraço. Cara, obrigado, João. Um abraço a todos que estão nos ouvindo aí. Valeu. Tchau, tchau.